Eu acredito que essas duas questões estão 100% conectadas. A luta antirracista, o letramento racial e do outro lado esse prazer da mulher negra. Porque para nós sempre nos foi tirado esse direito da livre expressão e ao mesmo tempo com tantas agressões que a gente sofre todos os dias, em que momento que a gente vai conseguir parar para pensar no nosso prazer? A Monique dos Anjos, nossa entrevistada de hoje, escreve contos eróticos em que dá protagonismo às mulheres negras e aquelas com corpos que não se encaixam nos padrões estabelecidos. A jornalista, escritora e consultora de comunicação antirracista trabalha para que as mulheres negras possam desfrutar da própria sexualidade da maneira que desejam. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. Para além da sua produção como escritora e jornalista, a Monique cursa mestrado na Unicamp, em que pesquisa divulgação científica e cultural com foco em raça e gênero. Nesse papo que você escuta a seguir, ela fala sobre o direito ao prazer da mulher negra, sobre a objetificação desses corpos e sobre como consumir conteúdo erótico pode colaborar para uma vida sexual mais satisfatória. Escuta essa nossa conversa. Monique, quando a gente lê os seus contos, a gente vê que tem ali uma valorização das curvas, da celulite, do corpo real da mulher, né? Isso não é comum, de maneira geral, nesse tipo de produção. Quando e como você virou essa chave de que esse seria o seu caminho como escritora? Olha, Lu, eu escrevo desde sempre. Eu brinco que eu tenho uma imagem muito forte de quando eu era criança e no domingo eu escrevia as redações para o dia seguinte na escola e lia para minha mãe. Então, além de gostar muito de escrever, eu sempre gostei muito de observar a reação que os meus textos causavam nas pessoas. Aí a gente pula para o ano de 2020, 2019, quando eu comecei a rascunhar textos eróticos. E eu lembro que eu escrevia pelo prazer da escrita, de uma forma muito terapêutica. Eu acredito que o lugar para onde a gente coloca a nossa atenção, normalmente é aquele lugar das questões mal resolvidas ou que a gente precisa trabalhar melhor, né? Eu costumava pensar que o start para que eu publicasse esses textos tivesse ocorrido durante uma palestra que eu estava ministrando como consultora antirracista e uma pessoa interrompeu a minha fala para dizer, olha, o racismo é tão complicado, né, que até minha esposa, ela deixa eu elogiar a mulher negra, ela nem tem ciúmes. Agora, se for loira... E aí aquele silêncio constrangedor. E isso me fez lembrar de quantas vezes as pessoas querem direcionar para onde vai a sexualidade da mulher negra. Eu penso muito sobre o feminismo negro, que se difere do feminismo que a gente está acostumada, porque as pautas são outras. Se por um lado a gente tem mulheres falando eu quero mamilos livres, eu quero andar com a roupa que eu desejo, a gente está pedindo para não ser tema de fantasia de carnaval. A gente está pedindo não toca no meu cabelo, respeita meu corpo, cubra meu corpo, né? Se afaste. A gente tem mulheres falando sobre poliamor, sendo que a maior parte das mulheres negras vivem celibato definitivo. São mulheres mães solos ou mulheres que não têm um companheiro ou uma companheira. Então eu pensei, bom, mas esse desejo existe. Então entre esse lugar de ser assexual, que é a amigona, que dá conselho, mas que não tem ninguém, e esse lugar de objetificação, eu quero tomar as rédeas e poder expressar minha sexualidade e a sexualidade da mulher negra da forma que eu desejo. Então começou, acho que aí foi a primeira semente, sabe? Para dizer, assim como eu sinto falta desse material, eu tenho certeza que outras mulheres negras e outras mulheres que não se encaixam ou não se enxergam nesse padrão que foi definido por homens, também vão gostar. Certamente. Você disse aí que também atua como consultora de comunicação antirracista de um fundo filantrópico para mulheres negras, né? O Fundo Aguibara. Os seus contos têm essas mulheres negras como protagonistas e eu queria saber como você então considera essas duas questões quando você escreve, né? Que é a objetificação do corpo negro e o direito ao prazer dessas mulheres, né? Sobre as quais você falou aí. Claro, eu adorei a sua pergunta porque eu acredito que essas duas questões estão 100% conectadas. A luta antirracista, o letramento racial e do outro lado esse prazer da mulher negra, né? E por quê?
Porque para nós sempre nos foi tirado esse direito da livre expressão e ao mesmo tempo, com tantas agressões que a gente sofre todos os dias, em que momento que a gente vai conseguir parar para pensar no nosso prazer? A gente vai sentir ainda mais culpa. Tantas atrocidades acontecendo lá fora e aqui dentro de mim, e eu ainda vou parar para pensar em prazer? Agora, se a gente não puder ter prazer, o que sobra? Além das obrigações, né? E o prazer não é só o prazer sexual, é o prazer do afeto, mas também é o prazer da alimentação, do desejo, da alegria, enfim. Então a gente precisa tirar, na minha opinião, o prazer da lista do supérfluo e trazer para aquilo que é essencial, que é o nosso bem-estar. E que não precisa, como eu disse, estar 100% conectado ao sexo, mas que sim, muitas vezes pode vir dele. Então, curiosamente, quando eu comecei a escrever meus contos eróticos, pensando em mim e pensando em mulheres negras, eu não fui ler sobre sexualidade. Eu fui ler sobre o quê? Sobre ancestralidade. Eu fui ler, mais uma vez, Bell Hooks, Conceição Evaristo, a Angela Davis, todas essas grandes mulheres pensadoras que falavam sobre o quê? Sobre o direito delas de existir, de criar, de serem ouvidas. Então eu acredito que sim, são dois assuntos onde sempre um acaba me levando de alguma forma para o outro. Você tem aí como característica esse conteúdo mais próximo das pessoas reais, né? E isso parece estar em alta também nos filmes pornográficos, especialmente dirigidos por mulheres. Como você vê essa transformação? Eu vejo essa transformação como algo revigorante, urgente e, ao mesmo tempo, ainda a passos bem lentos. Então, um exemplo, a gente foi conversar antes, né, desse nosso bate-papo, eu fui fazer uma consulta rápida. Se eu hoje coloco no Google contos eróticos, mulheres negras, os meus contos não vão aparecer, né? E não tem a ver só com, claro, a quantidade de contos que eu já produzi ou as vezes que eu fui mencionada. É porque a grande quantidade, de fato, ainda tem essa visão, e eu peço que as pessoas escutem essas palavras com muito cuidado, porque eu falo com muito respeito, mas essa visão que é paternalista, que é eurocêntrica, que é do homem branco cis heterossexual. E aí me dizem, eu ouço isso bastante, nossa, tá muito fora de moda, né? Ser homem, cis, branco, heterossexual, tudo sobrou pra eles. Não tá fora de moda, eles ainda ocupam todos os melhores cargos, eles têm os melhores empregos, eles tomam as decisões por nós, o que a gente vai falar e o que a gente vai consumir. Então eu acho que é muito bem-vindo a gente querer abrir espaço para outros pontos de vista. E aí que entra essa minha produção de conteúdos eróticos, porque eu quero me reconhecer. Eu quero me reconhecer quando eu vou assistir um desenho com as minhas crianças, eu quero me reconhecer quando eu sento na frente do streaming e vou colocar Netflix ou Amazon ou o que for, e eu passo horas, porque, de verdade, durante muitos anos eu entendi que o normal era ver aquelas figuras que não tinham nada a ver comigo, e eu consumia, eu chorava junto com a mocinha. Hoje eu olho para certos filmes e falo, desculpa, mas não cola para mim, porque eu não consigo nem me imaginar numa situação dessa. Da menina super popular que só tirou os óculos e passou a ser desejada. Ou que era muito tímida, mas que floresceu numa beleza incrível. E os filmes já são difíceis de encontrar, agora os textos... Aí a gente precisa da indicação, a gente precisa de nome e sobrenome, porque senão a grande massa do que sempre foi produzido e que nunca nos priorizou, vence. E Monique, agora a gente vai entrar aí num outro ponto, que consumir conteúdo pornográfico, seja em vídeo ou na literatura, é tabu ainda, né? E aí eu te pergunto, o que as pessoas que dizem não consumir estão perdendo? Eu acredito que elas estão perdendo ótimas histórias, momentos de conexão que sim podem ser reais, seja no vídeo, seja no conto. Falando dos meus contos especificamente, eu gosto muito de storytelling. Eu gosto muito dessa coisa de contar a história de uma forma que a pessoa não precisa nem fechar os olhos, mas ela tem todas as informações possíveis que também podem ser sensoriais. Então eu gosto de falar que se a pessoa está transando no carpete, ela sentiu aspereza, e que é tudo aquilo que mesmo a gente na vida real a gente deixa passar, né? A gente não sente o peso do nosso cabelo passando pela nuca, a gente não sente se a ponta dos nossos dedos elas estão um pouquinho mais suave ou ásperas, a gente não percebe a roupa que está tocando o nosso corpo, a gente não percebe o gosto da nossa saliva. Então como esperar isso do outro? E aí eu acredito que o conto erótico é esse convite para você imaginar sensações, para você poder se prolongar nos detalhes. Então para mim é sempre uma viagem muito prazerosa.
todo mundo vai atingir o orgasmo no final, chegar no clímax? Não necessariamente. Eu adoro isso sobre os meus contos. Às vezes tem contos de mulheres, e isso eu consegui graças à ajuda de uma amiga queridíssima minha, mulher lésbica, que depois de ler um conto falou assim pra mim, mas Mô, vem cá, ela não goza no final? E eu falei, não, ela estava tão satisfeita, foi tão bom que ela achou que não precisava de mais nada. E ela me disse, curioso, porque numa relação lésbica não tem essa de uma goza, outra não, e falou, valeu. E isso foi recentemente, fez assim, abriu um horizonte para mim, porque eu voltei lá e fui editar o texto. A mulher, então, atingiu o clímax? Não, mas ela justificou. Eu me senti insegura, porque ele estava ali num sexo oral muito caprichado, há muitos minutos, e eu com medo de que eu estaria me demorando, ele também, perdi o momento. Foi maravilhoso, mas ela assumiu o que aconteceu, que é uma coisa que acontece com a gente, né? Então eu acho muito rico essa ideia de que você sim pode consumir, mas é como eu digo, é consumir com esse olhar atento ao que você consome, porque também nos contos existem uma série de violências e agressões que a gente passou a banalizar e normalizar e a gente não deveria. Há uma discussão, né, de quanto consumir esse tipo de conteúdo pode ser anti-mulher, né, anti os nossos direitos conquistados, né? Então é importante você também trazer essa questão do consumo desse tipo de material de maneira consciente, né? Sim, com certeza. E sabe que um dia eu participei de uma conversa com a diretora do grupo da Playboy, com a Mayumi Sato, que conduz, né, a maior rede social voltada para pessoas adultas, para sexo. E ela falou uma coisa brilhante, porque eu estava um pouco assim desconfortável, mas e a culpa de consumir um conteúdo que pode expor a mulher e machucar? E ela falou algo muito sábio. Quando a gente está falando de pornografia nesse contexto, a gente está falando de pessoas adultas, a gente está falando de pessoas conscientes e livres das suas próprias escolhas. Então a gente tem uns parâmetros que a gente precisa considerar. E é claro que isso não representa a grande quantidade. Então o que a gente precisa fazer é esse tipo de busca, né? É claro que a gente pode cair nesse lugar. E aí alguém falou assim, mas então qual é a diferença entre pornografia e erótico? E a explicação foi incrível. O erótico seria o bonito, a arte, e o pornô é o que o outro consome, aquilo que é feio. Mas será que não tem pornografia nos meus contos? Porque eles podem ser bem explícitos. Eles podem ser um conto pornô também, né? A gente se prende nessa nomenclatura. Então é muito importante, eu adorei que você fez essa ressalva de que quando a gente está falando, seja de conteúdo erótico ou conteúdo pornográfico, a gente está falando sobre pessoas adultas, para pessoas adultas, e a gente quer respeitar esse limite do corpo da outra pessoa. E tudo que foge disso, aí não é o que eu vou consumir e nem o que eu apoio que seja consumido. Você tem mais leitores homens ou mulheres? E você escreve para um gênero específico? Eu tenho muito mais leitoras mulheres do que homens. Os homens fazem pouquíssimas interações no meu perfil, não sou aquela pessoa que recebe direct ou nada. E eu acredito que isso mostra muito como a sociedade se forma, porque de alguma forma, muito embora eu seja uma mulher, que me considero uma mulher bonita, falando de um tema de sexualidade, não existe nenhuma associação das pessoas que me leem entre o que eu escrevo e quem eu sou. É quase como se eu fosse uma entidade neutra, né, que entrega aquele conteúdo. Então, é curioso, porque não tem essa preocupação de, mas de onde você tira os seus contos? De onde vem a inspiração? Mas caso surja a curiosidade, nas coisas mais simples. Um dia eu entrei no supermercado e fui até a adega e uma pessoa parou ao meu lado. Eu nem vi quem era essa pessoa, mas dali eu construí um conto inteiro. Eu já tinha a situação, o encontro, eu já sabia. Então, assim, pra mim e pela forma como eu, né, exerço a minha criatividade, vem dessa forma. E é muito gostoso, mas então assim, a maior parte são mulheres, e eu não sei se eu escrevo para mulheres, mas eu escrevo a partir da perspectiva da mulher, né? E o meu maior prazer vai ser que eu continue sendo lida por mulheres. Por quê? Porque é o que a mulher está sentindo, o que ela deseja, ainda que ela deseje que a pessoa que está com ela tome as rédeas da situação e que ela fique completamente vulnerável ao que está acontecendo, porque eu não estou falando de fetiche ou de gosto, eu estou falando de protagonismo, eu estou falando de virar a câmera para colocar como ponto de vista central a mulher e o que ela está sentindo e não o outro. E para finalizar,
além dos seus textos que podem ser lidos no Contos Erógenos, no Instagram, essa conta, queria saber o que mais você indica para quem quer ler literatura erótica que você considera de qualidade. Com o maior prazer. Eu sou conectada com um grupo chamado Somos Lilith, que é um grupo que produz vibradores nesse estilo bullet e que é uma femtech, ou seja, é uma empresa, uma startup totalmente feminina, fantástica, e elas têm uma seção de contos, para o qual eu também contribuo. Então, pela @Somos Lilith, é possível encontrar não só meu material, mas outros textos escritos por mulheres e a partir do protagonismo e perspectiva de mulheres. E entre mulheres negras falando sobre sexualidade, a gente tem a Preta Kiran, que na verdade é uma mulher que convida para toda uma experiência para esse despertar sexual, não necessariamente só das mulheres negras, mas ela é uma mulher negra. Dandara Suburbana, que é uma mulher negra, escritora, pesquisadora, um contexto delicioso. E para quem está pensando, mas eu quero sentir prazer, eu não quero militância. Gente, militar está simplesmente no fato de que eu sou a mulher negra que está produzindo aquele texto. Então fica tranquilo que a militância não passa por eles, muito embora seja uma expressão dessa minha defesa, né, pelas mulheres negras. Que bom ter você produzindo esse material. Muito obrigada, Monique. Eu que agradeço. Foi uma delícia conversar com você, Lu. Obrigada pelo convite. Se você curtiu esse papo, eu te convido a ouvir os episódios anteriores do podcast da semana. A gente já falou com a Maria Bopp, a criadora do Blogueirinha do Fim do Mundo, com a apresentadora Fernanda Lima, com o músico Silva e mais. No site da Gama e nas principais plataformas de áudio do país, você escuta tudo isso. Com roteiro e apresentação de Luara Calvianic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de áudio é da Laura Kapeliushnik.